Vamos ver nosso segundo exemplo usando o laço while. Implemente uma função que leia 10 valores. Então, assim, se a função vai ler 10 valores, esses valores vão ser lidos dentro da função, né? Então, ele não vai receber os 10 valores, ela vai ler os 10 valores inteiros e retorne o maior e o menor valor lido. Então, como a gente está vendo aqui, ele vai retornar duas informações. E nós sabemos que uma função ela só retorna uma informação por vez. Então, nesse caso, uma forma de fazer esse retorno é passando maior e menor por referência. Então, eu envio duas variáveis por referência para a função, e aí esses valores dentro delas que foram alterados vão alterar os valores da função lá embaixo. Então, é bem tranquilo de fazer, igual nós vimos nos exemplos de função lá atrás. Então, vamos fazer isso. Só que agora nós temos que definir o seguinte, maior e menor. Como é que eu calculo maior e menor de qualquer conjunto de números que eu estou lendo, né? A ideia é simples. Inicialmente, se a gente conhece o intervalo, vamos pegar, por exemplo, vamos falar que as notas de um aluno, o aluno pode digitar notas de 0 a 10. Então, nós sabemos que as notas válidas, né, no caso, o valor que a pessoa vai digitar, vai estar entre 0 e 10. Então, uma forma é, porque eu preciso definir o valor de menor e o valor de maior inicial, para esses casos. Então, como eu sei que o 0 é menor de 10, por quê? Porque o objetivo é que o primeiro número avaliado, né, porque o primeiro valor avaliado, ele assuma o valor de menor e maior simultaneamente. Então, uma ideia para isso é colocar, quando for menor e a gente conhece o intervalo, colocar um valor acima do intervalo. Então, vamos pôr, por exemplo, menor igual a 12. E o maior como sendo um valor abaixo do intervalo. Então, vamos pôr, por exemplo, menos 1. Nesse caso, qualquer valor que a pessoa digitar, primeiro valor, né, primeiro, no caso, nesse caso aqui, o primeiro inteiro, ele vai assumir, né, esses dois valores. Então, por exemplo, se o aluno digitar uma nota igual a 5, na hora que você comparar lá, vai ser o quê? O menor, o 5 é o menor, o 12 é menor do que o 5? Não. Então, naquele momento, o que acontece? O menor vai para 5. E o maior é a mesma situação. Você vai perguntar lá, menos 1 é maior que 5? Não. Então, o maior vai para 5. Então, é uma forma de o quê? De a gente pegar o primeiro valor lido e atribuir o menor e o maior. Mas isso só funciona se você conhece o intervalo de dados possíveis. Se você sabe quando começa e quando termina. Agora, quando a gente não sabe essa informação, igual nesse exemplo de cima, que são 10 inteiros, então pode ser de menos 20 mil até mais 20 mil, ou até menor do que isso, maior do que o valor que a gente citou. Uma estratégia para fazer isso é a gente ler o primeiro número, por exemplo, vou lá, eu dou um 100, eu leio o primeiro número, né? Peço a pessoa para digitar o primeiro número, leio o primeiro número, e aí, antes de começar a fazer os testes, eu atribuo o n para maior e o n para o menor. Desta forma, o primeiro número que entrar no que a gente fizer a leitura, ele já vai ser considerado maior e menor simultaneamente. Então, essa é uma das formas de fazer quando a gente não conhece. Então, nesse caso aqui, quando a gente não conhece o intervalo, né? A gente não conhece o intervalo. E essa de cima aqui, quando a gente conhece o intervalo, tá? Então, vamos ver como é que ficou então a nossa resolução do exercício aqui. Então, como é uma função que vai receber 10 valores, e eu tenho que retornar por referência as informações, né? Lembrando que o retorno por referência a gente usa o i comercial. Então, nesse caso, eu vou passar duas variáveis por referência para a função. Então, a função maior e menor, que ele define o nome dela como menor maior, ela vai ser assim: menor maior recebe o i comercial maior, né? Então, passando por referência, e o i comercial menor também passando por referência. Então, o que eu vou fazer? Vou inicializar minha variável de controle com 2. Por que eu vou começar ela com 2? Porque o primeiro número, como nós falamos aqui, como eu não conheço o intervalo, o primeiro número eu vou ler fora do laço de controle. Então, a gente vai ver que esse valor é igual a 2 depois aqui que vai aparecer. E o n, os números que eu vou ler. Então, digite 10 números inteiros, a mensagem, seguida, digite o primeiro número, sem n. Então, eu acabei de obter o primeiro número. O que eu vou fazer? Maior recebe n e menor recebe n. Então, o maior ele tem um valor de n e o menor o valor de n. Então, nesse primeiro valor que eu tirei, ele é o maior e o menor até aquele momento, que é o que é certo, né? Então, agora que começa o meu laço. Enquanto i for menor ou igual a 10, então, como eu comecei o i2,
eu vou começar, ele vai começar a ler a partir de quem? Do segundo número. Porque o primeiro número, no caso, ele ficou aqui, né? O primeiro número é esse número que a gente leu aqui e atribuiu o maior menor. Então esse aqui é o primeiro número. Certo? Então por isso que a gente vai sair o i de 2, que inicializamos a variável de controle desse laço while i igual a 2. Então digite o primeiro número, né? Digite o, no caso, o i número, então vai ser digite o segundo número. Em seguida, C em N, a gente faz a leitura do número. E agora a gente faz os testes. Se esse número for maior do que o maior, então quer dizer que ele é o maior número, então maior recebe N. Agora fazemos para o menor teste. Se N for menor do que menor, então menor recebe N. Certo? E nesse caso agora, o que está faltando no laço while? Incrementar o I. Por isso que esse aqui poderia ter sido feito com for, às vezes até mais simples, mas como a gente está querendo dar um exemplo do while, então esse aqui é um exemplo do while. Né? Então i mais e fechamos aqui o laço. Então ele vai ficar aqui lendo, ele leu o segundo, vai para 3, incrementa para 3, leu o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, até o 10º número. Na hora que ele leu o 10º número, ele vai terminar a função. E o que acontece? Esse maior, o valor de maior e menor, que estão sendo atribuídos desse do laço, eles estão sendo passados aqui por quem chamou, por causa da referência da função. Então, vamos criar um main, então, para usar essa função. Então, int main. Criamos as duas variáveis maior e menor, que nós vamos utilizar para enviar, né, para a função, para poder sair da função com os valores de maior e menor. Então, eu vou chamar a função agora. Menor, maior, recebe, passa com parâmetro maior e menor. Então o maior vai casar com o maior, o menor com o menor. Aqui, né? Porque eles estão emparelhados. O maior, na hora que terminar a função, o valor de maior que a gente leu aqui do laço vai estar aqui dentro do maior. Então o maior vai estar aqui maior e o menor é menor. Certo? Retorna 0. Então o nosso main é bem simples. Eu chamo a função. Como a função é do tipo void, então ela não tem nenhum retorno. Né? Não tem nenhum retorno. E aí o valor não tem um retorno assim explícito, né, o return, mas tem um retorno via variável, então maior e menor, e a gente imprime os dois valores. Vamos ver isso aqui executando, então, como é que fica. Então, nossa função aqui vai começar pelo main. Então, int main, criamos espaço de memória para main. Em seguida, criamos a variável maior e menor e chamamos a função menor, maior, recebe maior, menor. A gente pode notar que até agora no maior e menor a gente não representou, mas ele tem um lixo de memória aqui e um lixo de memória aqui. Então a gente não sabe que valor que está dentro dele. Mas aí como a gente vai fazer a função maior e menor por referência, na hora que a gente chama ela, o que ele faz? As variáveis vão estar conectadas. Então esse maior da função é o mesmo maior da memória main. E esse menor da função é o mesmo de lá, por causa da referência que a gente está indicando exatamente por essa setinha. Então, na verdade, essa variável menor dentro da memória do menor é a mesma variável do main. É o mesmo espaço de memória lá dentro do computador. Então, vamos ver como é que funciona. Então, nós vamos criar uma variável i agora igual a 2. Quem está vendo a variável i recebendo 2 em n. Então, criou a variável i 2 em n. E agora vamos lá. Digite 4 números. Apareceu na tela, digite 4 números. Né? Lembrando, fiz uma redução desse laço só para o teste. No caso lá eram 10 números, né? Eu reduzi para 4 só para a gente testar o programa, porque senão ia ficar muito longo para demonstrar esse teste. Então reduzimos para 4. Por isso, digite 4 números inteiros. Digite o primeiro número, C em N. Então a pessoa digitou 5, o 5 foi para dentro de N. Nesse caso, o que acontece? Maior recebe N, então maior recebe 5. A gente pode ver que lá na memória main o maior também já é 5. E o menor recebe 5, lá dentro do main também o menor recebe 5. Né? Por causa da referência, que é a mesma variável. Então, enquanto i for menor ou igual a 4, o que ele vai fazer? Vamos entrar aqui. O i é quanto? O i é 1, 2. 2 é menor ou igual a 4? Então ele entra no laço e vai aparecer a mensagem. Digite o i número. Por isso que ele aparece, digite o segundo número. Porque o i vale 2. C em N, então lemos o 15º, o 15, né? Foi digitado o 15. E ele testa. Ele vai testar. 15 é maior do que maior? 15 é maior no caso do que é 5? Então, maior recebe 15. Então, maior recebeu 15 agora. Vai testar agora com relação a N. 15 é menor do que o menor, que é 5? Não. Então, vai pular. Vamos incrementar o valor de I. Então, I vai para 3 agora. Fechou? Voltamos lá para o início do laço. 3 é menor, né? I é 3. 3 é menor ou igual a 4? Vai vir aqui para cá. Digite o
terceiro número. Tá vendo que o valor de i está sendo utilizado para definir qual número que vai estar sendo digitado. Então, digite o terceiro número. C em n, a pessoa digitou o número 3, então ele vai ficar aqui dentro do n, vai para 3. Vamos pegar o 3 agora para comparar. O 3 é maior do que o maior? Então 3 é maior que 15? Não. Então ele vai pular esse if aqui, vai vir para o de baixo. O 3, no caso, o n é 3. 3 é menor do que 5? É. Então o que vai fazer? Menor recebe 3. Então, nesse momento, menor recebeu 3 aqui, tanto no main quanto no menor maior. Incrementamos o i para 4 e voltamos lá em cima de novo no laço. Certo? Enquanto i for menor ou igual a 4. Então, 4. I é 4. 4 é menor ou igual a 4? É. Então, vamos entrar dentro do laço while de novo e vamos pedir de novo. Digite o quarto número. C em n, a pessoa digitou 8. Então, 8 foi no teclado digitado lá, apertou Enter e foi para a variável n. Nós vamos comparar. 8 é maior do que 15? N é maior que maior? Não. 8 é menor do que 3? Também não. Então, incrementamos o i foi para 5. Voltamos aqui para cima. 5 é menor ou igual a 4? Não, porque 5 é maior que 4. Então, ele vai sair, vai no final do while, né? E acaba a função. Na hora que ele terminou a função, o que acontece? O maior, agora no main, ele tem o valor exatamente o maior do menor. E o menor do main ele tem exatamente o valor do menor maior. Então, na hora que a função acabar, né, esses valores vão estar dentro do main e essa memória vai ser apagada. Então, retornamos aqui para o menor e maior, a memória do menor maior apagou, mas aí as informações foram retornadas por referência para maior e menor. Então, agora basta imprimir. Então, o maior inteiro é maior, então o maior inteiro é 15, como está aqui na memória. E o outro lá, o menor inteiro é menor, o menor inteiro é 3. E retornamos 0. Então, esse é um exemplo de função para a gente definir maior e menor, e ainda retornando as informações por referência pela função. Então, é um exemplo bem interessante aí para a gente aí.